Bom dia a todos, estamos começando mais um podcast do canal F Baiano. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de maior audiência. Hoje teremos 4 convidados que abordarão os temas relevantes, que falará sobre a importância das TICs, tecnologia da informática e comunicação, no processo educativo. Teremos convidados Euclidiane, Vandesso, Jamile e Cleiton. Eles tentarão nos explicar um pouco sobre a importância desses TICs no processo de educação, que existem alguns tipos que começaremos a explicação de cada um deles agora. Bem, o que é a comunicação interpessoal? Na verdade, a comunicação interpessoal ela é realizada entre pessoas que usam algum meio, exemplo, voz, telefone, o corpo, a carta, o livro, que permitem a elas se relacionarem para trocar informações. As pessoas, elas trocam informações para dizer e saber dos outros o que eles sentem, o que eles pensam e sabem as mesmas coisas ou também se sentem e pensam coisas diferentes. Eles trocam informações para transmitir conhecimentos, ensinam e aprendem uns com os outros, para intensificar os laços sociais também. Esse meio de comunicação, ele está relacionado com a linguagem oral, com a linguagem gestual, bem como a escrita. Os recursos tecnológicos, eles têm contribuído muito para que esse processo de comunicação aconteça, pois eles têm aproximado pessoas que estão distantes. Tem também favorecido de forma positiva para o desenvolvimento do aprendizado, além de propiciar a comunicação, ele também tem contribuído para o desempenho e aperfeiçoamento do saber. Existem essas diferenças porque para estas duas comunicações elas são usadas pelas pessoas de acordo com o ambiente que elas frequentam, estão ou trabalham. Certamente a linguagem formal ela impacta em tipos de comunicação como escrita, oral, verbal, não verbal e etc. E também faz parte dessa comunicação a postura, distância adequada, utilização de pronome de tratamento adequado, como Vossa Excelência, a gramática, a ortografia e a organização do discurso. Já na comunicação informal, nesse tipo de comunicação não é preciso usar a linguagem formal, porque pode-se utilizar gírias e ser descontraído o quanto quiser. E esse tipo de comunicação é a mesma que usamos conversando com amigos e familiares no nosso A cotidiano. comunicação de massa é diferente da comunicação interpessoal e da comunicação institucional, porque não se dirige a pessoas individualmente e nem a públicos específicos. Ou melhor, ainda que se dirija a públicos específicos, se dirige a todo mundo ao mesmo tempo, e por isso não se dirige a ninguém. Portanto, as condições nas quais se encontra aquele que recebe faz a diferença na recepção das informações. A comunicação de massa, ela tem que ser feita pelos meios de comunicação a fim de atingir e alcançar multidões. Portanto, a comunicação de massa, ela é sempre mediada ou mediatizada. Para que qualquer pessoa possa entender as informações que são transmitidas indistintamente na sociedade, nos meios de comunicação, como jornal, rádio, televisão, elas têm que ser produzidas e reproduzidas por meio de linguagens simplificadas. Ou seja, o vocabulário que deve ser comum a todos. E também múltiplas, que são as imagens visuais, sonoras e escritas. Usando linguagens simplificadas, os meios de comunicação de massa tratam as pessoas com base em uma média, um modelo, um padrão. Esse padrão faz desaparecer as diferenças e modelo a todos, padronizando a todos. E a ideia
Vamos falar agora aqui sobre a questão do signo, linguagem e código na comunicação. O signo é uma forma de associar um determinado som ou gesto a um certo objeto ou ação. Assim nascem os signos, isto é, qualquer coisa que faz referência a outra coisa ou ideia, e a significação que consiste no uso social dos signos. Linguagem é um instrumento de comunicação entre o emissor e o receptor de uma mensagem. Existem diversos tipos dela, como a oral, a escrita, a literária, a mímica, artística, jornalística e digital. Já o código na comunicação é a maneira pela qual a mensagem se organiza. O código é formado por um conjunto de sinais organizados de acordo com determinadas regras, em que cada um dos elementos tem significado em relação com os demais. Pode ser a língua oral ou escrita, gestos, código, moços, sons, etc. O código deve ser de conhecimento de ambos os envolvidos, emissor e destinatário. Chegamos aqui ao fim, a mais um podcast que foi sem dúvida de muito enriquecedor, mostrando a importância fundamental que a tecnologia da informação e comunicação tem para o ambiente escolar e no processo educativo, visto ser a comunicação a forma que os seres humanos têm para se relacionarem entre si, colocando as tecnologias de informação e comunicação como instrumento que propicia o desenvolvimento do saber. Obrigado a todos pela audiência e mais um programa de podcast. Obrigado de forma carinhosa e nossos convidados pelas contribuições riquíssimas que todos tenham um excelente dia. Muito obrigado a todos.